É o seguinte, eu creio que isso está relacionado com a minha trajetória desde a origem, porque eu sou de origem camponesa, né? Nasci numa cidadezinha muito pobre no interior de Minas Gerais, né? Município de Patos de Minas. Mudei de lá com 10 anos de idade para o interior de Goiás, né? Próximo ao Carmo do Rio Verde, um lugar chamado Água Fria. E lá eu vivi como trabalhador no campo, né? Bastante jovem, enfrentava o trabalho direto, né? 1940 e tanto, né? Né? Eu creio que em 1950 eu estava para esse lado, do interior de Goiás. Eu mudei para Goiânia em 1960. Né? Então é uma vida muito difícil, então trabalhei como camponês. Depois mudamos para São Luís de Montes Belos, e lá eu aprendi a profissão de marceneiro. Trabalhei cerca de 3 anos como marceneiro. Depois passei para a profissão de celeiro, aprendi também essa profissão, né? Trabalhei mais uns 3 anos. Depois a situação muito difícil lá também, mudei para Goiânia. E em Goiânia eu trabalhei inicialmente como celeiro, na celaria gaúcha, mexicana, mas sempre com vontade de estudar. E eu havia feito apenas até o 3º ano primário em Minas. Depois desse período que vivi no interior de Goiás, fiquei o tempo todo sem estudar. Depois que mudei para Goiânia, eu tive que fazer o curso de admissão para queimar etapa. Aí fiz a admissão, entrei no ginásio, fiz o curso ginasial, inicialmente no ginásio Brasília, depois no Colégio Estadual Pedro Gomes. E foi aí, como estudante, que comecei a tomar contato com os problemas políticos. Então havia o que se chamava na época de curso de oratória. Na verdade, reunia num grêmio, no outro grêmio, né, de uma escola, de outra escola, e fazíamos discurso, para falar concretamente de problema político. Foi uma época muito de efervescência, porque foi já no período do João Goulart, né, naquele período de transição. Só que aí ainda não tinha contato ainda com partido de esquerda, era no meio estudantil. Mas foi a partir do período em que estudei no Colégio Pedro Gomes, fazendo o curso clássico, né, que é o 2º grau, que a partir do Grêmio tive contato com pessoas que já estavam militando na esquerda. Concretamente foi o João Silva Neto, e mais um colega chamado Josias, que era um meio operário, né, trabalhava no Correio. Foi praticamente através dele que tive o meu ingresso no Partido Comunista Brasileiro, né, no PCB. Entrei em reunião do partido depois do golpe de Estado, 64. Né? Antes não, era só Grêmio estudantil, né? Os cursos de oratório. Parece que já antes do golpe eu já tinha, por uma questão natural, né, uma tendência para a esquerda. Né? Eu sempre protestava contra as injustiças sociais, né? E parece que eu já estava meio condicionado, antes de entrar em contato com a esquerda, né, para ir mais ou menos para esse caminho aí. Né? Então, quando eu estava fazendo, não me lembro bem se o colegial ou ginasial, eu li uma obra que era Discurso do Fidel Castro, né? Chamava 3 Declarações Fazem História. Né? Eu fiquei muito emocionado com os discursos dele. Né? O protesto aí contra o domínio imperialista no contexto latino-americano. Né? E estava muito na moda protestar contra também as empresas
petrolíferas, né, que exploravam aqui no Brasil. A ESSO, a Shell, né? Justamente essas empresas, né, e tinha alguns livros que falavam sobre o domínio dessas empresas no Brasil. Por aí eu comecei a tomar contato com a literatura esquerdista. Em 65, né, eu já estava começando a militar. Inicialmente, através de uma base do partido no meio estudantil, né? E depois, contato também com operário, mas operário aqui e ali, né, que não havia quase indústria. Nesse período eu estava trabalhando como balconista, vendedor de tecido. E, me parece que é assim. Então, como trabalhador e estudante ao mesmo tempo. Eu trabalhei muito e só pude estudar à noite. Então trabalhava o dia todo e estudava à noite. Inclusive era algo difícil para mim, né? Enquanto que meus colegas no sábado e domingo poderiam passear, se divertir, eu tinha que ficar em casa preparando a matéria, né? Colocando em dia aquilo que não era possível no decorrer da semana. Depois, quando fiz vestibular e comecei a lecionar, inicialmente no curso de História, aí sim eu pude estudar pela manhã e lecionar à tarde e à noite, né? Fiz um ano no curso de História, depois eu notei que era muito difícil, eu não tinha muita tendência para memorização, né? Apesar de que os colegas diziam que História não era memorização, mas na verdade né? Era e é ainda, né? Então, depois de um ano eu deixei o curso de História e fiz um vestibular para Letras. O curso de História foi na Universidade Católica, né? Inclusive lá eu tive o apoio dos estudantes, do Grêmio Estudantil, para conseguir uma bolsa. Então, como eu já estava na militância, né, a gente tinha apoio, né, na Universidade Católica. E depois eu fiz vestibular na Federal, para o curso de Letras, aí passei, deixei o curso de História, aí eu comecei a lecionar língua portuguesa. Lecionava em 2 períodos, à tarde e à noite, para poder estudar pela manhã. Em 68 eu estava em plena atividade como professor. Fazia parte ainda do Grêmio, do diretório estudantil, porque eu era estudante ao mesmo tempo, professor e estudante. Eu fazia parte naquela época no ensino médio era Grêmio, né? Grêmio. Agora na universidade era diretório, né? Diretório. É diretório. Eu fazia parte do diretório, primeiramente na Católica, depois na Federal. Quando eu lecionava eu lecionei um pequeno período no colégio, no Instituto Rio Branco, né? O professor Izu, né? Era, na verdade, um agitador, né? As aulas dele eram uma verdadeira agitação política, né? Mas eu militava com o Orieste, né? Sim. Em um determinado período, eu participei da Associação dos Professores, né? Não me lembro o nome da associação, mas havia uma associação. Sindicato, propriamente dito, não havia. Não havia um sindicato? Não, era associação. Eu trabalhava no ensino público, né? No ensino público não tinha sindicato. Estava começando a organizar através da associação. Então, havia base no colégio, né? Havia em determinadas associações de bairros, né? Naquela época proliferou muitas associações assim, assistencialistas, né? Então, eu atuava nessas associações mas era nos grêmios, nos diretórios, né? Não era propriamente sindicato. Havia o sindicato, por exemplo, dos bancários, que a gente tinha contato, né, com um ou outro militante, mas
eles faziam parte de base no sindicato, né? Não havia essa mistura, né? Havia base em cada setor particular. Aham, do partido. Setor de trabalho. Eu era estudante universitário, né? Aí sim, era realmente muito pesado, né? Porque a gente supunha que havia espiões para todo lado. Havia aluno que estava ali estudando, mas para espionar, quer dizer, agente, né, da polícia. Então, eles não confiavam praticamente em quase ninguém, a não ser os colegas realmente, né, que militavam com a gente, ou na esquerda, ou no Grêmio, né, no diretório, né, acadêmico. Mas muitos alunos que entravam para a nossa classe ali, a gente ficava desconfiado que eram agentes da polícia. Eu acreditava muito no partido, né? Eu achava que a linha do partido estava correta, né? Havia uma estratégia, né? Havia uma tática. Eu me lembro muito bem que a nossa tática era a destruição do sistema ditatorial, né? Então, era desenvolver lutas, alianças, inclusive, entre classe operária e todas as demais classes que estivessem contra a ditadura, né, para chegar à destruição desse inimigo principal. Mas o objetivo fundamental, do ponto de vista estratégico, seria chegar ao socialismo, né? Quer dizer, a gente acreditava que seria impossível alcançar esse objetivo mais à frente, né, lutando diretamente para isso, né? Então achávamos que teríamos que queimar a etapa, que a concepção era de que para chegar ao socialismo, a luta pelo socialismo pressupõe enfrentar muitos inimigos, né? Quer dizer, seriam muito mais amplos os inimigos contra os quais a gente teria que lutar. Mas contra a ditadura, não. Quer dizer, a ditadura já estava caminhando para um estreitamento. Então, havia uma ampla base de protesto contra a ditadura militar, né? Então, daí tem que haver uma tática, né, para alcançar futuramente um objetivo mais profundo, né? Quer dizer, eu acreditava realmente na possibilidade da gente chegar ao socialismo. E hoje? Eu acreditava. E, na época, eu comecei a ler os livros marxistas, né? Um livro que me influenciou muito foi aquele, eu já falei aqui, 3 declarações fazem história do Fidel Castro, né? São 3 grandes discursos dele, né? E depois um livro de filosofia, Princípios Fundamentais de Filosofia, de Georges Police, um francês, né? Um livro muito bom, didático, né, para a época. Na época era muito importante porque ele tomava exemplos práticos, né, ligados a acontecimentos do momento, né? E interessante que antes a gente pensava que filosofia era algo só para os grandes intelectuais, né, os pensadores. E aquele livro mostra que até o trabalhador, o operário, por exemplo, pode muito bem aprender a filosofia, né, e tirar partido da filosofia. E mostrar também que a filosofia não era algo puramente ideológico, né, puramente teórico. E mostrava que a filosofia marxista, né, na qual esse texto se baseava, era a filosofia da prática, né, ou da praxis, né, como mostrava o Adolfo Sánchez Vázquez, né? E a minha militância era difícil, porque eu era uma pessoa pobre, né? O meu pai havia acabado de falecer e eu era responsável pela grande parte da economia da família, né? E era uma atuação clandestina, né? A família não sabia ao certo, sabia das minhas ideias, porque é claro que a gente não esconde, né? E sabia também das minhas saídas escondidas, né? E era realmente
é uma luta muito difícil, devido à minha responsabilidade também. Eu queria ser um responsável tanto no partido quanto no seio da família. Eu me lembro que uma irmã, que até já faleceu, ela me criticava muito, porque eu ficava só lendo, né? E dizia, inclusive, assim, tinha um pedidor de esmola que passava por ali, dizia que aquele indivíduo tinha ficado doido, assim, de tanto ler, né? Mas o problema é que ela notava que a minha responsabilidade em casa estava sendo sacrificada, né, em função disso que eu andava fazendo às escondidas, né, que nem se sabia ao certo o que era, né. Houve um período em que eu tive até a ilusão de chegar àquilo que muitos eram, né, poder ser um militante destacado da produção, né, para poder ficar só atuando, né. Quer dizer, era um pouco ilusório, né, para quem estava ligado à família da maneira como eu estava, né, como que ia ficar só ligado à produção, né, para ter um bom desempenho no partido, ser um funcionário do partido. Eu tinha vontade de ser um funcionário do partido, porque a melhor coisa para mim era ir às reuniões do partido, a gente discutir, traçar metas, né, e até hoje eu cheguei à conclusão de que, até hoje eu tenho comigo que eu aprendi muito com a organização. Foi para mim uma verdadeira escola. E não foi só em termos ideológicos, não, foi em termos morais também, em termos de personalidade, né? Hoje, por exemplo, a minha esposa frequenta reuniões aí do espiritismo, vai em um curso, vai em outro curso, né? Mas ela mesma já chegou à conclusão que, na verdade, eu pratico muito melhor aquilo que eles pregam lá ou buscam, né, sem acreditar nessas coisas, né? Quer dizer, mesmo colocando para ela abertamente que eu não creio em Deus, não creio em santo, não creio em nada, mas creio no ser humano, né? Creio nos princípios, ferramentas da existência humana, e que eu não tenho necessidade de religião para eu poder praticar o bem, né, para eu ser honesto, né, não roubar, né, não fazer, não matar. Quer dizer, eu não tenho necessidade de religião para isso, né. Eu tenho necessidade realmente da minha crença no ser humano, né. E eu creio que quando o indivíduo morre, o indivíduo não desaparece totalmente, mas não vai para o céu também não, né. Ele continua, né. Há muitos meios de continuar, né. Continua através de outras pessoas, né, através do que fez, né, através do que pensou e integrou na sociedade de qualquer maneira. O próprio Marx não havia previsto que o socialismo chegaria aqui e ali, naquele recanto do mundo, né? Ele previa que o socialismo chegaria nos núcleos mais desenvolvidos do sistema capitalista. Para se chegar lá, teria que se esgotar todas as possibilidades da burguesia, né, e do próprio sistema capitalista, né. Então, enquanto não queimasse essas etapas, né, seria impossível chegar a uma sociedade perfeita como esta, né. Então, quando Lenin, reinterpretando o que Marx já havia interpretado, né, chegou à conclusão que, levando em conta o contexto internacional, né, o jogo com a diferença entre países subdesenvolvidos e países ultradesenvolvidos, né, o primeiro mundo e o terceiro mundo, quer dizer, no jogo com isso aí, seria possível implantar o socialismo num país ainda desenvolvido. Inclusive como a União Soviética, né, em que, quando começou todo o processo lá, eles estavam ainda na Idade Média, né, não havia realmente uma burguesia desenvolvida na União Soviética, muito menos, nem tampouco na Rússia, né, que era um dos núcleos mais desenvolvidos do todo, né. Se não havia uma burguesia realmente desenvolvida, estava ainda no sistema capitalista, para sustentar um sistema daquele tipo, né, que a gente sonhava,
teria que queimar essas etapas, aliás, que vencer essas etapas, né? Então, eu penso que uma coisa é esta. E outra coisa, nesse caso aí, é o fato de que, na União Soviética, eles não tiveram que lutar apenas contra uma classe, né? Que, na verdade, era a aristocracia, né? E suas bases. Não era apenas contra uma classe, era contra estados também, né? Em decorrência da Segunda Guerra, na Primeira, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, eles tiveram que ter uma luta dupla, né? Contra o inimigo interno e contra o inimigo externo, e o inimigo externo aí era grande, né? E unido, né? Então, pode-se levar em conta isso também, né? Quer dizer, o socialismo na União Soviética, pode-se dizer, foi criado como que numa ilha, né? Uma ilha cercada por um oceano que poderia aflorar né, e destruir tudo. Quer dizer, esse oceano aí é o sistema capitalista mundial, né? Então, seria realmente muito difícil implantar o socialismo num determinado país, né? Numa época em que o capitalismo estava tomando conta de todo o resto, né? Inclusive em relação a coisas corriqueiras, como o meio de vida, a maneira de vestir, a maneira de viver, por exemplo, né? A União Soviética não pôde chegar a um nível de igualdade em um estágio alto, né? Para conseguir uma igualdade teve que ser em nível baixo, né? Quer dizer, para dar melhoria a todo o povo, teve que ser no nível mais baixo. Esse nível mais baixo aí significa que estava bem mais baixo do que o nível que os trabalhadores haviam chegado em determinados países capitalistas, nos Estados Unidos, né? Em alguns outros países da Europa. Então, isso significa que o trabalhador russo ou soviético, que havia conseguido uma certa melhoria de vida, né? Quando começou a comparar o que tinha com o que os trabalhadores, o povo tinha nesses outros países capitalistas, achava que eles deveriam ter aquilo ali também, né? Sendo que seria impossível, né? Num contexto histórico desse processo, hein? Seria impossível isso aí. Outra coisa também é o seguinte, a corrida armamentista e econômica, né, do bloco soviético, né, contra o resto do mundo, principalmente os Estados Unidos, né? O quanto que tiveram que gastar, por exemplo, com armamento, né? Preparar, inclusive, para mandar o homem à Lua, né? Não é porque achava isso bonito, é porque é o problema do manter um equilíbrio. Então é o seguinte, eu estou colocando tudo isso aí para mostrar o que é que me motivava justamente a lutar, a militar, né? Chegou a mim quando eu fui preso, né? Quando eu fui preso. Porque até o momento da prisão, né? Embora, inclusive, você falou agora mesmo aí, o problema do certo relaxo, né? Embora a gente procurasse fazer as nossas reuniões da forma a mais secreta possível, né? Ninguém guardava anotações, rasgava tudo na hora, né? Para guardar só na cabeça, né? E embora a gente discutisse constantemente o problema da disciplina, o problema do perigo, né? De cair. Embora tudo isso começou, de certa forma, um certo relaxo. A gente recrutava indivíduos, às vezes, muito rapidamente, né? E foi com isso que talvez a gente levou o inimigo para dentro do partido, né? Espiões. Aí é o seguinte, quando eu fui preso, de certa forma, foi até uma surpresa, né? A gente estava sempre preparando para uma questão dessa aí, mas, na verdade, muita gente, quase todos foram pegos de surpresa, porque numa semana prenderam cerca de 40 pessoas em Goiânia, né?
e colocou cada um em cela separada, né? Nesse período, eu estava com 6 meses de casado. A esposa não sabia, né? Sabia das minhas ideias, porque eu manifestava, né? Mas eu não contava que eu estava militando num partido que era proibido. Não tive condição de contar, né? Infelizmente. Mas a irmã dela, com quem ela vivia, desconfiava e começou a fazer crítica, né? E, então você imagina, 6 meses de casado e ser preso. A gente não era máquina, era ser humano, né? Se uma moça, por exemplo, decidiu a casar comigo porque ela viu em mim determinadas qualidades, né? Essas qualidades deveriam continuar, né? Eu não poderia passar a me ver como um cafajeste, né? Então, fui preso, me buscaram em casa, né? Eu estava, parece que no domingo, cedo, eu estava até de pijama, pararam um carro no corredor, morava um barracão no fundo, e foi um lá, me chamou, disse que o colega queria falar comigo lá fora, na questão de aula, né, aula particular, né? Quando cheguei lá, mandou entrar, parece que era um Fusca, né? E eu queria voltar para avisar para a esposa, ele disse, não, tem que ir lá, já você volta, tem que ir com nós lá na delegacia para explicar um problema. Ainda bem que a dona do barracão em que eu morava viu eles me colocando no carro. Então, no caminho de casa até o 10º BC, eu fui com a cabeça virada para baixo, né? Depois, no caminho, já me vestiram um capuz, né? A partir daí, eu não vi mais ninguém. Então, chegando lá no 10º BC, né? Foi um troço esquisito, já à noite, né? Como se estivesse entrando comigo por dentro de um túnel de lataria, sei lá, pelos os sons, né, que ocorria, né? Então, a gente com a cabeça, né, tampada, sem noção de espaço e de tempo, né? Então, sons de diferença, né? Claro que provocaram. Na mesma noite, eles me buscaram para ser torturado, me levaram para o local de tortura. Eu não via ninguém, né? Mandava virar para a parede, colocava o capuz, me levavam. E já nessa noite, foi choque elétrico, chute, né? Cacetada com o bastão na cabeça, né? Na sola do pé, nas nádegas, né? Até não poder mais, né? Logo na primeira noite eu fiquei com as nádegas assim tão maçadas, né? Que depois não tinha lugar não tinha jeito de deitar. Toda forma que eu deitava era deitando em cima de uma ferida que era minha mesmo, né? Nessa primeira noite me ameaçaram com a cobra, né? Perguntaram se eu tinha medo de cobra. Aí eu falei, quem não tem medo de cobra? E fez um barulho como tirando uma cobra de dentro de uma caixa de madeira, assim, né? Mas pelo o ímpeto, eu acabei agarrando no negócio, né? Aí eu tinha a impressão que não era cobra, não, era de borracha, né? Talvez, né? Possivelmente. Aí quando me levaram para trás, né? Para a cela, meio escuro, me colocaram lá dentro, eu tive a impressão que tinha uma cobra imensa, enrolada, assim, lá, né? Acostumando um pouco com a escuridão, né, eu notei que era o colchão que estava enrolado, né? Eu estava vendo a dobra do colchão, né? Para você ver como funciona o processo psicológico, né? O problema da tortura psicológica, nesse caso aí, né? E foi realmente torturante, uns 15 dias que eu fiquei incomunicável no 10º BC. Quer dizer, eu fiquei 2 meses e tanto lá, mas os 15 primeiros dias foram mais torturantes. Eles me buscavam bastante tarde da noite para o local de tortura. Como eu não tinha relógio, eu não sabia calcular que hora que eles iriam me buscar. Mas durante esses 15 dias, buscavam realmente quase todos os dias. Aí é o seguinte, quando chegavam lá para me buscar,
parece que tinha um molde de chaves na mão, experimentava uma, experimentava outra, né? Não dava certo. Né? E eu já começando a sentir o choque, as dores de antemão. Né? Então, eu creio que tudo isso aí era de propósito. Né? Aí, seguinte, como eu disse, eles me buscavam tarde, eu não tinha relógio. Quer dizer, eu só chegava à conclusão de que eles não iriam me buscar aquela noite, quando eu percebi que já estava descambando para a madrugada. Né? Aí era um espaço muito pequeno para dormir. Cedo eles começavam com o mesmo processo de ruído. Ligaram, inicialmente eu pensei que tinha uma banda de música, né, treinando, mas era um treinamento bagunçado, instrumento de sopro, né, de clarineta, percussão, de tudo mais, né, mas desorganizado. Né. Eu pensava que era treinamento, mas depois, refletindo bem, eu penso que não era propriamente um treinamento, era uma gravação. Né. Com certeza que eles colocavam essa gravação para eu não dormir. Né? E quando eu iria de manhã também levar pão para mim, uma coisa assim, era a mesma coisa o processo das chaves. Né? Era torturante realmente. Né? E com esse barulho, o barulho que era constante durante o dia todo, não me deixava dormir. Então, quando ia me buscar à noite para a tortura, eu já estava realmente extremamente derrotado. Né? Quem ouvia os meus gritos lá, achava realmente que eu estava no extremo, porque eu exagerava realmente com os gritos. Parece que aliviava um pouco a dor. Né? Aí eu me lembrava de quando eu era pequena, né? A minha mãe me dava chicotada, né? Então, cada choque, cada castetada, eu gritava até não poder mais mesmo. Né? Parece que descarregava um pouco. Né? Então, eu creio que se o João ouviu isso, deve ter ficado meio doido, né? Ele está realmente morrendo. Ele ficou num local, e eu fiquei no outro local, tinha uma parede dividindo, né? E que tinha um buraco por cima. E eu nem sei bem, eu sei que a gente comunicava mais ou menos por ali, né? Com todo o trauma, né? Mas a gente conseguia comunicar. Eu não adotei aquela tática de sofrer a tortura calado, né? De maneira não. Né? E, inclusive, quando permitiram eu escrever carta, né? Para mandar para a esposa, né? A gente sabia que eles liam as cartas, né? Eu tentava colocar alguma coisa ali que em parte era mentira, mas em parte era verdade, né? Tentando a dar para eles entender, né? Que eu realmente já estava arrependido daquilo ali e tudo. Né? Depois de 2 meses e tanto, né, eu fui levado para Brasília. Eu não sofri tortura física propriamente dita, não, mas tortura psicológica continuou. Né? Eu cheguei a ser ameaçado novamente com aquela maquininha de dar choque. Né? Só os que passavam em frente, né, a cela, e logo depois a gente notava os gritos. Né? Isso aí já era uma grande tortura. Né? 1 ou 2 vezes que me levaram também para escrever alguma coisa, né? E estava realmente para receber a tortura. Né? O choque elétrico, etc. Então, lá em Brasília, a tortura foi apenas psicológica. Né? Eu queria aproveitar a oportunidade seguinte para colocar algo sobre o meu comportamento, que é claro, como indivíduo e como militante. Eu era realmente um indivíduo que procurava ser o mais fiel possível à organização e aos colegas militantes. Então, era dolorido para a gente quando a gente tinha que denunciar um colega, né, que era um membro da família, né, uma família ampla, né, e que a gente se sentia tão bem, né, no seio dessa família. Né. Então, em parte a gente resistia, porque eu pensava assim, naquela época isso dava cadeia realmente. Né. Quanto maior fosse o meu período de participação, maior seria a minha sentença. Né?
Então, eu fazia tudo para que fosse encurtado. Inicialmente, eu neguei a participação no partido. Agora, quando não houve jeito mais, né, muita gente já havia declarado, você participou de tal reunião, né, estava lá presente fulano, mais fulano, né, não, então eu adotei uma tática seguinte, não soltar, senão um que já estava solto, né, que outros já haviam declarado. Mas havia momento em que a gente quase chegava realmente à beira da morte, né? E eu creio que o Ismael foi morto dessa maneira, né? Ele tomava conta da parte de finanças, né, ligada ao meio estudantil, e não era fácil prestar conta disso aí, porque vocês mesmo sabem como que era a nossa finança organizada, né? Era tudo de memória, eu não podia fazer contabilidade de maneira nenhuma. Então você imagina um tesoureiro, né? Para a gente prestava conta, porque a gente tinha fiel confiança nos relatos, nos informes das pessoas. A polícia não. A polícia achava que estava mentindo. De modo que o partido saiu de lá muito mais organizado do que ele realmente era, né, para a polícia. Mas como o meu compadre estava por aí e outros estavam por aí, eu procurei não dizer isso. O que eu imaginei? Seria muito melhor eu sacrificar um indivíduo que eu sei que está fora do país, né, que está na União Soviética, do que sacrificar um que está aqui. Então, eu disse que havia sido o Léo Lins que tinha me levado para o partido. E agora, recentemente, eu fiquei sabendo que na época ele não estava lá na União Soviética, estava por aqui mesmo. E fiquei sabendo que ele ficou também sabendo disso e ficou irritado. Mas de maneira nenhuma, eu não tinha a mesma intenção. Eu procurei a saída melhor. Eu considerava o Léo Lins como um verdadeiro líder. Eu tenho muita admiração por ele. Eu fiquei muito sentido quando eu soube que ele também foi preso, né? Que também foi torturado. Como eu estava dizendo agora mesmo, eu era um grande admirador do Léo Lins, e ele merecia. Eu creio que os colegas todos o admiravam por sua capacidade, a sua maneira de falar. Era realmente um grande líder estudantil e militante do partido. Ora, eu iria sacrificar um indivíduo desse, de maneira nenhuma. Porque eu pensava assim, se ele está na União Soviética, ele vai ser bobo de voltar agora, depois que todo mundo está preso aqui, não iria. Então, se acaso alguém encontrar com ele, explique isso para ele. Eu gostaria de encontrar com ele, mas não encontrei até hoje, infelizmente. Minha prisão foi em 1972, foi no mesmo dia em que o compadre João aqui foi preso também. Eu não tenho assim, a data do dia. Acho que era um mês de férias escolares, não era? Mês de férias. Porque eu não estava no colégio, estava em casa. 2 meses e meio, mais ou menos, no 10º, e depois completou 5 lá no PIC, em Brasília. Então, quando completou 5, houve um julgamento para saber se mandava para fora para esperar o julgamento definitivo, assim, continuar preso, nem sei como é que chama isso aí. Então, fui colocado em liberdade. Quando eu saí, eu não poderia voltar para a escola, até que tentei, por uma ilusão, tentei, mas na prefeitura, parece que na prefeitura disseram que eu tinha abandonado o trabalho. E no Estado, eu tinha simplesmente sido exonerado. E aí, sim, para trabalhar numa escola particular, teria que ter atestado de ideologia. O atestado de ideologia é tirado lá na polícia. Então, você imagina. Você não vai ver que eu tive até a ilusão de ir lá tentar tirar esse atestado, só para ver no que dava. Mas eles começaram a fazer um interrogatório para mim, como se quisessem rever, reproduzir tudo que tinha feito antes. Aí eu falei, não vou querer, não pode deixar. Embora. Não tinha escola para eu trabalhar. Aí houve um concurso na empresa distribuidora de bebida Antártica para vender, saí como motorista, juntamente com o ajudante. Eu fiz esse concurso e passei.
né? Fiz um cursinho lá também, preparatório. Trabalhei 2 anos e meio lá na Antártica, vendendo bebida. Houve depois do julgamento, eu ganhei 6 meses de sentença, né? 6 meses. Como eu tinha cumprido 5, faltava um mês, né? Eu estava trabalhando na Antártica, vendendo bebida. Eu tive que conversar com o supervisor lá para me dar licença. Eu expliquei para eles o caso, né? Eu notei que eles não eram muito reacionários. Expliquei que eu teria que sair para cumprir um mês de prisão lá no CEPAL, né? E eles deixaram. Eu fui e depois voltei para o trabalho. Só que a empresa depois começou a fracassar e eu também logo, né? Os funcionários todos, né? Já não tinha meio de vida ali mais, né? Eu já estava comprando pinga, né, nos garrafões e saindo vendendo por aí, né? Tá uma situação muito precária, já com um filho, uma filha que tinha acabado de nascer. Aí é o seguinte, quando esse promotor reivindicou um outro julgamento, né, ele já tinha saído para o grupo do João e tinha passado de 6 meses para 1 ano e meio, né? Eu pensei que no meu caso poderia dar até pior, né? Eu não estava disposto a voltar para a prisão. Passar para 2 anos. 2 anos. Então, no meu caso, poderia ir para 2 anos ou para mais de 2 anos. Eu não estava mais disposto a voltar para a prisão. E como havia uns amigos que já tinham ido para a Suécia, cuja família tinha ido lá visitar e estava de volta, né, do Horto, por exemplo, eu encontrei com eu e o Orieste, né? Fomos juntos. Primeiramente fomos juntos pedir vaga lá na CEPAIGO, né? Ficamos juntos lá, eu e o Orieste. E depois, né, planejamos também a saída juntos, fomos encontrar com a família do Horto. Eles animaram a gente demais, né? Vocês podem ir, arrumam dinheiro só para a viagem daqui para lá, né? Leva uns trocadinhos só para chegar lá, e que o governo atualmente, que era o Alok Palme, né, está dando todas as anistiados políticos, né? Aí eu fiquei animado, né? Eu tinha um direito de uma casa na Vila União, e tinha um Fuscazinho, eu vendi o Fusca, com o dinheiro do Fusca eu fui. A esposa ficou encarregada de vender o direito da casa e depois ir, né? Depois de um mês ela foi, né? Então, na segunda semana do período que eu estava na Suécia, eu fui com um tradutor, inclusive um brasileiro, muito bom, né, na polícia de lá. Eles já tinham me orientado como deveria fazer, né? Eu fiz foi simplesmente denunciar a polícia daqui para eles. Lá eu me abri tudo, né, sem problema, né, confiante no que me informaram, né? E logo o chefe dele lá já falou para o tradutor que eu não poderia voltar de maneira nenhuma para o Brasil, né? Que isso aqui era uma barbárie, o que estava acontecendo aqui. Orientou ele para passar comigo no Social Bureau. O Social Bureau já combinou lá de mandar uma quantidade de dinheiro para mim todo mês, né? E, inicialmente eu fui morar com um colega, né, o Marco Antônio de Oliveira, né? Morei uns 2 meses com ele, depois saiu o apartamento para mim, né? A minha tarefa era estudar o sueco, né? 2 anos eu fiquei lá só para estudar, só por conta de estudar o sueco e recebendo ajuda do governo. E muito bom, sem burocracia, né, sem humilhação, que o dinheiro ia para a gente em casa, né? Era só pegar o cheque e descontar no banco. Roupa, por exemplo, tinha um local lá, por exemplo, que tinha roupa de frio, vontade, levava a gente lá para escolher a roupa de frio, né? E, de maneira que eu agradeço muito ao governo sueco, e eu creio que todo brasileiro, todo latino-americano, ou todo indivíduo do terceiro mundo que na época estava lá, deve ter agradecido, né? E vocês já ouviram falar no Alok Palme, realmente foi um grande estadista, né? Quando cheguei lá, parece que já tinha uns 30 ou 40 anos que ele, o partido dele, estava no poder, né? E aí eu fiquei encantado. Vocês imaginam um pobre como eu, né, vivia aqui, quando estava aqui, se estava desempregado, é um medo tremendo de perder o emprego, né? E depois que perdi o emprego, medo danado de não conseguir um emprego, né? E em casa a família não quer nem saber, né?
Está faltando isso, está faltando aquilo. Eu tentei várias vezes arrumar um botequim. Teve uma vez que eu comprei uns 3 sacos de arroz e arrumei um local para vender. Mas a família ia lá buscar o arroz, né, levava mais do que o lucro. Foi uma luta realmente muito dura. E aí, para mim, a Suécia era um paraíso. Eu fiquei 11 anos, mais do que muita gente. Primeiramente, pelo fato de que eu fui para lá casado, né? Depois, no segundo ano, veio a separação, e eu tinha uma espécie de ideal em relação à filha. Eu diria comigo o seguinte: tudo aquilo de errado que houve comigo quando eu era criança, eu quero fazer que não aconteça com minha filha. Quer dizer, eu tinha um projeto para ela. Eu queria que ela aprendesse o idioma, queria que aprendesse algo da nossa cultura, e de fato aprendeu. Se você conversar com ela hoje, você nota que ela é meia sueca, meia brasileira. O compadre aqui é compadre porque é padrinho dela, né? Sabe? Eu me orgulho dela nesse sentido. Eu tive que interromper o curso universitário antes de sair do Brasil. Faltavam uns 2 anos para terminar. Lá eu consegui, eu mudei primeiramente para Lund, mas lá não havia o curso de português, mas havia em Estocolmo, mudei para Estocolmo. Lá conversei com o orientador lá, me indicou me deu determinadas obras lá para ler, mas depois eu concluí que essas obras faziam parte de um curso C que tinha lá, que era um semestre. Eu fiz o curso, com 6 meses eu consegui 60 pontos que exigia lá. Entrei no curso de doutorado, não tinha mestrado. Eu queria mestrado, mas não tinha. Mas depois, no decorrer do tempo, eles implantaram o curso de mestrado. Eu estava achando o curso de doutorado muito difícil. A tese teria que ser defendida em sueco, alemão, o dinamarquês, o norueguês. E aí eu estava nhambado. Aí implantaram o curso de mestrado, e de mestrado disseram que eu poderia defender a tese internamente, poderia inclusive escrever em português. Aí, sim, passei de imediato para o mestrado, eu vim de lá com um curso de mestrado. Foi a melhor coisa que a gente teve, realmente. O asilado lá, como é que chama, a comunidade de asilados lá era realmente organizada. Assim como havia um comitê brasileiro pela anistia, havia um comitê boliviano, do Uruguai, da Bolívia, da Argentina, além de comitês de outros países do terceiro mundo, e trabalhavam realmente. Todo fim de semana tinha uma festa para angariar fundo, e às vezes era conjunto, para depois mandar para esses países. Só que com isso, além da gente lutar, fazendo a propaganda antiditatorial, e angariar fundo, a gente divertia também. O carnaval é que predominava, divulgando a cultura brasileira lá também. Então, isso aí foi excelente. Houve um vínculo muito bom entre as esquerdas do terceiro mundo na Suécia, em virtude do fato da Suécia estar tão liberal assim. E, por incrível que pareça, todo esse povo que estava lá recebia apoio, ajuda econômica. Quando houve a separação lá, a minha separação, a esposa pôde adquirir um apartamento lá, eles dão já com os móveis, tudo para ela passa a ter direito a um salário família, vaga, prioridade, por exemplo, nas filas para a creche, tudo. É uma série de regalias. Mas tudo isso ajuda a gente a entender, sim. Isso foi deslumbrante para mim, que apesar de a Suécia estar ainda num sistema capitalista, comparado com o sistema capitalista de onde eu ia sair, era um sistema socialista. Era um descambar para o sistema socialista. Outra coisa também, eu cheguei à conclusão de que muitas das reivindicações que a gente fazia aqui e que levava à tortura, levava à prisão, lá eles já haviam superado isso há muito tempo. Essas conquistas eles já haviam realizado e já haviam ficado para trás. Então, não era coisa do outro mundo que a gente estava buscando aqui, não.
Se a gente tivesse alcançado pelo menos o que eles alcançaram na Suécia, já era um excelente passo. E havia informantes, né, através dos comitês locais, né, das organizações locais que informavam para a gente, né? Quer dizer, os comitês lá, por exemplo, faziam informe das notícias que iam daqui para lá, né? A gente via que a luta aqui continuava, né? A gente estava simplesmente tentando ajudar da maneira como a gente podia, né? E isso deixava a gente realmente otimista, né? Realmente é a importância. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente foi simplesmente fugido, né? Foi uma fuga, aproveitar de benefício, mas não foi. Se quem fala isso, por exemplo, tivesse a capacidade para perceber o que é que os comitês pelas anistias faziam lá, né, as lutas, né, ia ver que houve uma grande contribuição para o que estava ocorrendo aqui. E o dia 1º de maio, por exemplo, era uma grande festa na Suécia. Todos esses países, né, através desses comitês, né, saíam para a rua, cada um com as suas bandeirolas particulares, locais de cada nação, e bandeirolas comuns, né, que valia para o mundo todo, e a social-democracia também em peso, né, com as suas bandeirolas, né, os sindicatos, porque a social-democracia lá é um partido muito ramificado no meio sindical, né. Praticamente todos os sindicatos estavam ligados à social-democracia, né? E ao VPK, que é o Partido Comunista Sueco também, que sempre foi o aliado do Partido Social-Democrata, desde quando ele não conseguiu sozinho chegar ao poder, né? Então, durante todo o período em que eu vivi na Suécia, havia sempre uma aliança entre a social-democracia e o Partido Comunista. É com isso que eles conseguiam a maioria. Então, esses partidos todos, saíam tudo pela rua, por 1º de maio, terminavam numa praça lá com grandes discursos, né? O Olof Palme, né, e o chefe do Partido Comunista eram um dos que falavam que para eles lá era uma aberração que estava acontecendo, não só no Brasil, mas em todos esses países, que eles sabem que eram muitos, né? A América Latina inteira era uma ditadura, né? Não, e inclusive, a gente falava abertamente lá nos discursos, em praça pública, né? No dia 1º de maio, poderia denunciar tudo abertamente. Essa é uma característica que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma em relação à Suécia na época, né? Pelo menos na época, a crise no mundo europeu realmente está alantrando. Quando eu cheguei lá, era uma coisa, era realmente um paraíso. O trabalho comum de limpeza, essas coisas, era feito por pessoas que vinham de países vizinhos, né? Eu tinha muitos colegas que viviam na União Soviética, né, que foram também asilados, iam trabalhar, né, em Estocolmo, né, ficavam na minha casa. Às vezes trabalhavam em restaurante, lavando prato, mas ganhavam uma nota boa e levavam para trás, né? Então, isso inicialmente. Os jovens suecos não faziam isso porque tinham capacidade para assumir outros postos, né? Mas, na medida em que foi caminhando para o período em que eu vim de lá, a crise estava aumentando. E, ultimamente, esses colegas que moravam na União Soviética, da época, né? Na Polônia, né? Naqueles países socialistas, já não estava conseguindo visto mais, né? Mas, mesmo assim, a Suécia nem se compara, né, com muitos países capitalistas que a gente conhece. Eu fui para lá em 75 e voltei em 86. Claro, é muito diferente. Inclusive, muita coisa decepcionou a gente, né? O Daniel Antônio, por exemplo, foi meu colega de colégio, de clássico, né, e de Grêmio, né? Era companheiro de luta estudantil, né? E, além disso, é amizade, né? Eu fiquei muito contente, muito emocionado quando eu soube que ele tinha assumido esse cargo, né? É claro que a gente desejava tudo de bem para ele, né? Mas eu participei de uns comícios, inclusive um comício que eu ouvi lá no Varjão, né? E ele prometendo tanta coisa, né? Dentadura, né? Dentista, né? Você vai poder rir de boca aberta aí, deixar de ser desdentado, né? Até piscina, né? Em determinado local, né?
Quer dizer, aquilo ali inflamava, né? Inflamava. Ele discursava realmente muito bem, né? Conseguiu se eleger. Mas depois seria impossível conseguir aquilo. Aquele trauma não sumiu de uma vez por todas, né? Um detalhe, por exemplo, quando eu estava na prisão no 10º BC, né? A polícia naquela época andava muito no veraneio, né? No veraneio. E quando chegava lá, eu escutava o barulho, né? Eu não via, eu escutava o barulho, a porta batendo, né? E daí a pouco os torturadores, né? Então notava que eles iam para lá, né? Esse urro da veraneio, inclusive a imagem da veraneio, nunca separou da minha mente, principalmente nos primeiros anos que eu estava aqui. Quanto ao medo, o medo desapareceu de imediato, né? Só o fato de eu poder ter ido na polícia com um tradutor, né? E a polícia achar que era barbaridade o que estava ocorrendo aqui, né? E o apoio que me deu, né? Me mandando estudar, né? Me deixando só por conta de estudar, moradia, né? Custeio mensal. Ora, se a própria polícia faz isso, né? As próprias autoridades militares fazem isso, né? É claro que eu não ia ter medo, né? Então, assim, o contexto lá não deixava a gente ter medo, né? Se eu houvesse precisado de um perigo, seria uma coisa muito isolada, né? E a massa de estrangeiros que havia lá e que não era refugiada, né? Latino-americana, isso inclusive contribuiu um pouco para eu não aprender o sueco em profundidade. Inicialmente, tinha muitas pessoas com quem conversar, né? Em português, em espanhol, né? Então, medo eu não tinha, né? É claro que, como a esposa foi comigo, a filha, né? O primeiro ano a gente teve uma vida regular, né? Não tinha o problema da saudade dessa família, né? Mas tinha a mãe, tinha irmãos, né? É claro que a gente tinha saudade, né? Mas o meu plano, desde que eu fui para a Suécia, não era de ficar lá. Era de tirar o máximo proveito do que houvesse lá, até que o sistema ditatorial realmente, até que voltasse à democracia, né? E foi isso que ocorreu, né? Então, alguém às vezes me criticava lá por causa de eu não me integrar perfeitamente, né? Não me esforçar muito para me integrar na sociedade sueca, né? Eu dizia assim, inclusive o idioma, por exemplo, né? O idioma português nasceu comigo, né? Faz parte de mim, está na minha personalidade, né? Se eu for deixar o português de lado para dominar o sueco, eu nunca vou dominar o sueco como eu domino o português, né? Afinal de contas, a vida não é tão longa. Eu já estava com a idade um pouco avançada, né? Eu ia deixar para trás tudo o que eu tinha adquirido, inclusive em termos de personalidade, e queria assumir uma outra cultura, uma personalidade numa outra cultura, né? O povo sueco é muito solidário, é extremamente solidário, mas a solidariedade lá funciona em termos práticos, mais através de instituições. Se num dado momento eu estou desempregado, sem dinheiro, eu não procuro ninguém, eu vou no social bureau, né? O social bureau traça uma meta, né? De um determinado tempo você vai receber mensalmente isso aqui, e ajuda para aluguel também, né? E eles ajudam a gente a descobrir um emprego. Quando a gente descobre um emprego, a gente deixa essa ajuda aí. Quando eu fui preso, eu tinha uma pequena coisinha de audição comum, diz que está escutando meio pouco, né? Mas, veja bem, eu era professor no estado da prefeitura, eu não usava aparelho auditivo e dava para entender muito bem o que os alunos falavam, né? Me comunicavam muito bem, né? Mas na prisão eu sofri tanta pancada na cabeça, né? Estetada, né? Além da palmada aqui, né? E mais as torturas psicológicas, né? Que devem ter agido em meu sistema nervoso, né? De todas as maneiras. Então foi agravando.
começou a gravar lá. Né? Quando eu estava já no CEPAIGO, né? Eu tive a oportunidade de entrar em contato com um dos indivíduos que foi acusado daquela morte na 64. Eu falar? O crime da 64, em que mataram uma família toda. Eu tive contato com Santino. Santino. No CEPAG. Não sabe se ela não CEPAG, não sabe se ele foi o autor, mas ele foi um dos acusados. Ele me contou uma grande história lá da vida dele. Eu fiquei muito sentido não poder ter entendido tudo que ele disse para mim. Seria uma história interessante. Mas, infelizmente, pelo fato de que eu não tinha aparelho de ouvido, eu entendia assim pelas metades. Parece que ele contou isso para o Orieste também, que estava lá também na época. Então, você imagina que o negócio começou a agravar a partir da prisão. Na verdade, eu era bastante idealista. Eu acreditava no socialismo e achava que ia ser realmente algo perfeito. Quando eu comecei a ler esses livros, eu descobri o seguinte: se na sociedade capitalista os produtos são produzidos não propriamente para servir ao bem comum, mas para serem vendidos e trazer lucro para o dono do capital. Então, por isso, era impossível no sistema capitalista produzir algo com qualidade, algo que pudesse durar realmente para sempre. Mas que se a gente chegasse à sociedade socialista, em que acabasse aquela gana realmente pela acumulação do capital, e pudesse produzir realmente para o bem humano, então por que não produzir um produto para durar realmente o quanto fosse possível durar, e não ter que estar constantemente produzindo e jogando fora o bagaço. Então, eu acreditava realmente que a sociedade pela qual nós lutávamos iria ser uma sociedade perfeita. Infelizmente, deu no que deu. E até hoje eu tento buscar uma justificativa. Quer dizer, eu creio que o marxismo-leninismo, quer dizer, a doutrina de Marx não perdeu o seu valor.